Hoje vamos falar do Plano de Desenvolvimento do Mercado de Seguros da CNSEG, com Alexandre Leal e Francisco Galiza. Tudo bom, Galiza? Como é que você está? Tudo bem, Paulo. Grande abraço. Galiza, e quais são os seus comentários? Isso, Paulo. Recentemente, agora, no mês de março, a CNSEG divulgou um texto denominado Plano de Desenvolvimento do Mercado de Seguros, né? E é um texto bem detalhado, tá? Vocês estão vendo aí a capa do texto, do estudo, né? E o QR Code, o texto disponibilizado no site da entidade. Eu tomei a liberdade, Paulo, de colocar aqui na tela o sumário do estudo. Então, são 4 capítulos, né? Uma apresentação, capítulo 2 falando da atividade seguradora, do conceito e representação, capítulo 3 os planos e iniciativas anteriores que a CNSEG realizou nessa linha, e o capítulo 4, que é o capítulo, digamos assim, mais encorpado, onde há toda a exposição do que foi feito. Eu fiz esse sumário porque o texto é muito longo, a gente não vai ter oportunidade de desenvolver muito com o Alexandre. A gente só escolheu alguns temas de pergunta. De qualquer maneira, fica a referência para quem quiser fazer uma análise mais detalhada do estudo, e aí a dica só lendo mesmo, né? Aqui a gente vai se concentrar em alguns pontos bem específicos desse texto em questão. Muito bom, Galiza. Alexandre, seja bem-vindo novamente ao Panorama do Seguro. Muito bom tê-lo aqui conosco. Bom, existem, como Galiza falou, 4 pilares do PDMS, assim que vocês chamam o plano. Eu gostaria que você nos falasse um pouco sobre cada um deles. Paulo, Galiza, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui novamente com vocês, conversando sobre o nosso setor de seguros. Bem, o PDMS ele nasceu, né, de uma necessidade identificada da gente ter um horizonte, né, de ações, né, um conjunto de ações ao longo de um horizonte que possa é, desenvolver o setor de seguros a sua plena potencialidade, né? Então, a gente que já milita, né, pelos seguros há muito tempo, sempre houve aquela visão que é correta, né, de que o setor de seguros ele é pouco conhecido no Brasil e poucas pessoas são protegidas pelos seus produtos. Tá? Então, a partir desse diagnóstico, a gente desenvolveu um trabalho, né, que contempla 65 ações que devem ser implementadas ao longo desses próximos 8 anos, né? E cada uma dessas ações ela está dentro de um desses 4 pilares, né? Quais foram os 4 pilares sobre os quais são construídos o PDMS? O primeiro é a imagem do seguro. Tá? Por que a imagem do seguro? Acho que eu já comentei um pouquinho aqui. O seguro é pouco conhecido pela população. Ah, Até um certo tempo atrás era visto como um setor muito conservador, avesso à digitalização de processos, essas questões todas, né? Até mesmo as pessoas que se formam e vão buscar um trabalho não têm necessariamente no setor de seguros um segmento onde elas entendam que seja atrativo para elas desenvolverem ou começarem as suas carreiras, né? Então, tudo isso, né, a gente busca ações para tratar desses assuntos, né, e trazer mais visibilidade para o setor de seguros perante a sociedade. Tá? E aí eu posso comentar algumas questões relacionadas à agenda ASG, né, que a gente entende que o setor de seguros talvez o setor econômico mais preparado para carregar ou para difundir essa agenda, né? A gente oferece proteção dos riscos, a gente consegue apresentar para pessoas melhores formas de se proteger ou de fazer uma gestão de risco mais eficiente, tanto na sua vida particular quanto na sua vida empresarial. Tá? Então, a parte da imagem de seguro é importantíssimo para a gente alavancar efetivamente o que o setor de seguros pode entregar para a sociedade. Tá? O segundo pilar é a questão da distribuição, né, de seguros. Dos pontos que foi identificado é a dificuldade, eventualmente, de se chegar às camadas menos favorecidas da população com os produtos de seguros. Né? Então, discutir, né, novas formas de entregar esse produto é fundamental para que a gente amplie a participação do setor de seguros
na vida dos brasileiros. Então, toda essa questão relacionada a canais de distribuição busca atacar essa questão. Tá? O terceiro ponto é a parte de produtos. Né? E aí não necessariamente novos produtos. Há, sim, propostas dentro dessas 65 de novos produtos, mas o principal que a gente entende que é onde a gente pode efetivamente agregar bastante valor é uma nova forma de apresentar os produtos já existentes, né? De desenvolver essa demanda por coisas que já estão nas prateleiras das seguradoras e que acabam sendo pouco consumidos ou pouco procurados pela nossa população, e aí quer seja pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Então, tem seguros de responsabilidade, né, que em outros países são bastante mais consumidos, né, pelas pessoas e pelas empresas. Aqui é baixa essa participação. Você tem novas soluções com produtos de capitalização, né, para negócios e empresas, que a gente entende também pode alavancar bastante essa questão toda, e toda também a parte tanto de saúde suplementar quanto de previdência e seguro de vida. Né? Então, de novo, de produtos existentes e de novos produtos que se pretende lançar ao longo desse horizonte de 8 anos. E, por fim, o último pilar é o da eficiência regulatória. O setor de seguros, como em todo lugar do mundo, aqui no Brasil não é diferente, ele é uma atividade regulada, e assim deve ser. Né? O que a gente preconiza é que essa regulação ela deve ser uma regulação que efetivamente apoie o desenvolvimento do setor. A gente vê ao longo do tempo uma evolução, falando mais especificamente da SUSEP, que é um dos nossos órgãos reguladores, né, migrando de uma regulação baseada em regras para uma regulação baseada em princípios. Isso é muito positivo, né, sem dúvida, mas há também outras questões que precisam ser avaliadas aí no dia a dia dessa relação do regulador com o setor, né, no sentido de que a regulação ela efetivamente entregue o que se deseja, tá, com um custo que seja razoável, tanto para os seguradores, né, para o ente regulado, quanto para o consumidor em geral. Então, são esses os 4 pilares, né, repetindo, imagem de seguro, canais de distribuição, produtos e eficiência regulatória, que vão ser desenvolvidos. Né, as ênfases, né, as iniciativas que estão alocadas nesses 4 pilares vão ser desenvolvidas ao longo dos próximos 8 anos. Muito bom, Alexandre. Bom, uma ideia nova nesse trabalho que vocês fizeram foi a introdução do conceito dos 7 Ps. O que é isso, Alexandre? Paulo, a ideia dos 7 Ps foi uma forma de tangibilizar o resultado que se espera do setor em resposta ao plano. Tá? Então, a gente percebe que vai haver uma mexida ou uma alteração na demanda por seguros, na oferta por seguros e impactando o resultado. Tá? Então, esses 7 Ps eles estão segmentados nessas 3 dimensões que eu acabo de mencionar. Então, no lado da oferta, a gente prevê um aumento da necessidade ou da busca por proteção por parte da sociedade, um aumento da percepção positiva do setor de seguros. Tá? Isso está tudo na imagem aí que vocês estão vendo. Né? E no lado da demanda, da oferta, você novos produtos, como eu já comentei, que é importante também para a gente destravar isso. Um aumento do PIB ao longo do tempo, isso está fora, obviamente, da gerência do setor de seguros, mas um PIB maior aumenta a demanda pelo nosso produto. E, por fim, ali do lado dos resultados, a gente almeja uma maior participação do setor no PIB, né, devolvendo para a sociedade em termos de indenizações, benefícios, sorteios, enfim. E também, obviamente, talvez, né, uma redução no preço, que também ajuda a aumentar a demanda pelo produto. Porque uma redução no preço, você vai ter mais gente participando, diminuem os custos fixos das seguradoras, e a gente chega nesse resultado. Muito bom, Alexandre. Bom, para concluir, vamos falar de futuro. Quais são as projeções da CNSEG para 2030? Paulo, aqui eu me sinto até constrangido falar em projeção na frente do Galiza, né, que está há muito tempo nisso, né, eu sou um reles engenheiro, mas vamos lá. A gente sabe que ao longo do tempo o setor de seguros ele vem crescido mais do que o conjunto da economia, né, comparando a participação do setor, tanto em termos de prêmio, quanto em termos de pagamento de indenizações,
benefícios, enfim, essas métricas elas vêm crescendo ao longo do tempo mais do que do PIB. E a gente não entende que vai ser diferente daqui para frente. Tá? Obviamente, a gente tem um horizonte desafiador no cenário econômico brasileiro, mas ainda assim a gente entende que até 2030, em média, devemos estar crescendo aí por volta de 2,5%, e o setor um pouco mais do que isso. Tá? Se tudo caminhar como a gente imagina, lá em 2030, o que o setor devolve para a sociedade em termos de pagamento de indenizações, benefícios, sorteios, despesas médicas, enfim, isso deve sair do que hoje a gente está em 4,6% do PIB para 5,2% do PIB em 2030. Isso se não houvesse o plano. O plano ele busca aumentar ainda mais essa participação dos pagamentos que o setor faz em relação ao PIB. Ou seja, se essas ações, essas 65 ações que a gente está planejando, forem executadas, a gente deve chegar em 2030 com um total de indenizações em relação ao PIB por volta de 6,5%, que em números de hoje seria algo próximo a 730 bilhões de reais sendo devolvidos para a sociedade em forma de indenizações, benefícios, sorteios e despesas médicas e hospitalares. Então, é esse o grande objetivo do PDMS, é aumentar a participação do setor no PIB em termos de pagamentos, aumentar o número de pessoas protegidas. Hoje a gente tem certamente um déficit de proteção. Quando a gente olha para os produtos, quando muito, 30% do potencial de proteção daquela categoria é alcançado pelo setor de seguros. A gente também tem uma meta de aumentar em 20% o número de pessoas e empresas protegidas pelo setor de seguros ao longo desses próximos 8 anos. Tá? Mais detalhes sobre o plano eles podem ser vistos aí no nosso site, tá? Tem o QR Code aí para vocês, para acessar o plano todo. Tá? E agora a gente está no processo de, obviamente, colocar o plano de pé. A gente brinca que a parte de escrever talvez seja mais fácil. Agora a gente está criando os grupos de trabalho, priorizando as iniciativas, de forma que a gente já tenha, em 2023, alguns resultados relacionados ao desenvolvimento do plano. Muito bom, Alexandre. Esta edição do Panorama do Seguro está chegando ao final. Obrigado, Alexandre Leal. Paulo, eu que agradeço a oportunidade. A gente está agora começando efetivamente a colocar de pé as iniciativas. O primeiro passo que a gente está dando é a priorização delas. Feita essa priorização, é mão na massa. Então, eu queria aproveitar também a oportunidade, além de agradecer a você, Paulo, e a Galiza pelo convite, agradecer a toda a equipe que trabalhou para colocar essa primeira parte do plano de pé. Então, as equipes internas da CNSEG e das nossas federações associadas, as seguradoras que disponibilizaram seus profissionais para participar dos grupos de trabalho, fazer todo esse brainstorming que foi necessário para colocar esse plano de pé, e também a FENACOR, que contribuiu de forma relevante para a concepção desse plano. Agradeço mais uma vez e até uma próxima. E acompanhe junto às redes sociais da CNSEG a evolução, as iniciativas que eventualmente sejam concluídas, a gente vai estar divulgando efetivamente nas nossas redes sociais. Obrigado, Francisco Galiza. Paulo, quero registrar mais uma vez o meu elogio ao trabalho realizado pela CNSEG, o responsável técnico Alexandre do estudo, né? E estou ansioso para ver os desdobramentos que, como o Alexandre mencionou, vão sair nos próximos meses no site da CNSEG. Um grande abraço. E obrigado a todos que assistiram ao programa. Esperamos por você na próxima edição. Por favor, continue nos enviando seus comentários, críticas e sugestões, ou por e-mail ou por WhatsApp. Um forte abraço, se cuidem e fiquem bem.